Vamos abordar o tema evolução de carreira, fazendo uma análise usando o gráfico que nós estamos vendo aqui. No eixo horizontal a gente tem um tempo, né, em anos passando, e no vertical uma ideia de progressão de carreira. E vamos comparar duas pessoas. As duas pessoas têm uma boa formação acadêmica e uma delas decidiu se especializar. Então ela desenvolveu estudos complementares, cursos para ela ter um grau de especialização. A outra pessoa, ela tem um foco que a gente vai chamar de generalista, ou seja, ela não está muito preocupada com a especialidade que ela vai praticar, nem exatamente com a área que ela vai trabalhar, mas sim com a função. Ela quer ter uma função de responsabilidade e evoluir nisso. Vamos ver o que acontece no começo da carreira. A pessoa que começa com uma carreira técnica, com uma especialidade, ela tem uma boa chance de progredir, digamos assim, num ritmo mais acelerado no começo, porque aquela especialidade, aquele conhecimento, dá chance dela começar a trabalhar já praticando alguma coisa que gera resultado. Isso gera visibilidade, então as primeiras promoções, seja sair do trainee para ser contratado efetivamente, ou do júnior para o pleno, essas primeiras movimentações talvez sejam facilitadas. Ao passo de quem não tem exatamente uma formação especializada em algum ponto, talvez ela precise de algum tempo para conseguir conquistar alguma posição. Logicamente, tudo isso vai depender de algumas condições do ambiente, como disponibilidade ou não de vaga no momento que aquela pessoa está presente, o relacionamento com a sua liderança. Então, esses detalhes, eles influenciam, mas vamos considerar que nos dois casos isso é semelhante e só o desempenho da pessoa realmente conta para essa aceleração de carreira. Então, no começo, a gente tem essa vantagem. O que acontece com o tempo é que para a pessoa que tem especialidade continuar evoluindo dentro da especialidade, o que acontece é que as oportunidades começam a ficar menores, mais limitadas do que quem quer simplesmente ser promovido, por um motivo muito simples. Pense em alguém que se formou como especialista em melhoria de processos. Quantas vagas tem de supervisor em alguma função ligada à melhoria de processos em comparação com todas as vagas de supervisores que tem dentro da organização? Então, para uma pessoa que aceita mudar de área, trocar de função, simplesmente para ter a promoção e aproveitar o que ela quer, uma posição mais de destaque, tem muito mais oportunidade. Mais ainda quando se fala para ser gerente e continuar progredindo. Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, conforme você evolui na sua carreira técnica, os desafios, aquilo que você precisa para comprovar resultado e mostrar que você realmente está pronto para ir um cargo acima, torna-se cada vez mais desafiador. Ao passo que, conforme a pessoa começa a migrar de área, mudar de função, ela começa a demonstrar uma habilidade que ela acumulou ao longo dessas várias funções que ela ocupou, que é de ter uma facilidade de relacionamento, adaptação, um conhecimento mais amplo da empresa, o que é muito valorizado. Então, a tendência é que, ao longo da carreira, essa pessoa que tenha mais flexibilidade para mudar de área, mais disposição de abandonar uma função especialidade para conseguir aproveitar uma oportunidade, acelere a sua carreira. E, logicamente, o que a gente quer entender é como nós, que partimos de uma formação, de uma especialização, podemos fazer um movimento de transição para poder evoluir e voltar a acelerar a nossa carreira, principalmente considerando que eu quero usar como base todo esse domínio técnico que nós já temos. Em algumas empresas existe até uma, digamos assim, um caminho intermediário, que é o que chamam de carreira Y, que é a possibilidade de uma pessoa que tem um nível técnico de muita excelência, de muito resultado, muita diferenciação, progredir, ter aumentos e ter um destaque dentro da empresa sem necessariamente ir para uma carreira de gerente ou de diretor. Essas condições também costumam ser bem limitadas e o nível que você precisa ter para alcançar isso costuma ser bastante exigente. Então, o nosso desafio aqui é como que nós vamos usar nosso conhecimento técnico, nossa especialização para justamente fazer essa transição. E, ao invés de ver a nossa especialização como um problema, ela vai ser justamente uma vantagem competitiva para a gente acelerar a nossa carreira.
E nós estamos falando de evolução na carreira, possíveis promoções. Vamos entender o que isso significa quando a gente pensa que isso é ampliar a função, usando dois conceitos que a gente pratica dentro das empresas, que é o de papéis, entender o que a pessoa faz, o que ela executa, as atividades, e o de responsabilidades, é o que você decide, o que está no teu escopo para responder sobre o resultado. E todas as pessoas da organização têm papéis e responsabilidades. Um operador de máquina tem papéis e responsabilidades. Acontece que, se você olhar o dia de um operador típico, ele é dominado pelas suas atividades. Ele recebe uma lista de produtos que devem ser executados numa determinada sequência, vem lá do PCP, ele recebe materiais de uma área de suprimentos, ele carrega aquilo na máquina, executa o procedimento seguindo uma ficha de produção que já especifica os parâmetros, avalia os produtos gerados seguindo um padrão de qualidade, e é esse a principal parte do dia dele. Ele tem responsabilidade? Sim. Ele deve olhar o desempenho da máquina, ver se ele precisa fazer ajustes, se tem algum desvio de qualidade, ele deve avaliar se ele consegue melhorar ou corrigir com ajustes na máquina, no equipamento. Se ele não consegue, ele deve definir se ele deve parar a produção e corrigir ou se ele precisa chamar alguém, se a máquina está com alguma condição que não é normal, se ele pode fazer algum tipo de manutenção local ou se ele deve parar e chamar manutenção, mas é um escopo bastante limitado. Conforme você vai evoluindo na organização, hierarquicamente, como por exemplo um supervisor, você já aumenta o nível de responsabilidade. Ele ainda tem muita tarefa operacional, sim, mas ele já começa a coordenar e tomar decisões sobre o seu grupo de operadores. Assim como eu vou com um nível gerencial, um diretor, um presidente. O presidente, ele tem o dia dele ocupado, na verdade, pelo processo decisório. Grande parte do dia dele vai ser avaliar a situação, pensar em demandas, análise de riscos, oportunidades que ele está observando e tomar decisões. Devemos ou não devemos fazer, devo ou não devo aprovar. Ele tem atividade? Sim. Ele vai ter uma pequena parte do dia dele ocupado com coisas como, por exemplo, depois de uma grande discussão de orçamento, onde ele orientou toda a organização, ele vai entrar no sistema e vai clicar lá, aprovado. Ou então, depois de preparar toda uma apresentação, discutir com seus diretores, cenário, abordagem, possíveis perguntas, ele vai na frente do conselho de administração e faz lá 1 hora de apresentação. Mas a essência dele não é esse entrar no sistema e aprovar e nem aquela 1 hora de apresentação. É todo o trabalho que é focado na decisão que levou a preparar esses eventos. O que acontece quando a gente fica muito focado ou preso numa função que tem muito papel e pouca responsabilidade, é o seguinte: quanto melhor você fica trabalhando, mais especialista você é, mais você é eficiente nas atividades, o prêmio para quem trabalha muito vai ser receber mais trabalho e não necessariamente ser promovido. Então, é uma máxima e sempre que você precisa que alguma coisa seja feita, você vai pedir para alguém que já é muito ocupado, porque essa pessoa provavelmente já trabalha muito. Então, qual que é o prêmio para quem começa a ter um papel muito exacerbado? É acabar ficando estafado, porque é muita demanda, muito pedido, todo mundo contando com ele para fazer coisas. Só que, ao mesmo tempo, nesse tempo que você pratica, teu grau de maturidade começa a aumentar. Você ganha uma percepção maior do trabalho, do serviço, do negócio. E se você não participa do processo decisório, apesar de enxergar oportunidades, enxergar problemas, o que acaba gerando em você é uma frustração. Então, ficar preso num cargo que é muito inicial, frente ao seu potencial, pode te levar a uma combinação de estafa com frustração. Agora, não necessariamente você precisa abandonar a tua função técnica, ou eventualmente até a tua paixão técnica, para você fazer uma evolução. Eu vou dar 2 exemplos aqui de pessoas que têm fundamentalmente na sua profissão
um aspecto muito técnico. Uma pessoa que está lá ganhando a sua vida honestamente como chapeiro de uma grande rede de lanchonete. Então, o que ele está fazendo aqui é muito parecido com o que o operador de máquina tem. Ele tem uma lista de pedido, ele tem uma receita, ele deve executar aquilo dentro do padrão de qualidade, de higiene, entregar no prazo que está estabelecido, acabou. Ele tem muito pouco tempo, liberdade para poder fazer atos criativos. Do outro lado, um grande chefe de cozinha, dono de um restaurante famoso, ele também pode ter uma boa parte do tempo dele na execução da cozinha. Mas realmente o grande diferencial, o impacto que ele causa no negócio, é quando ele pensa quais são os produtos sazonais que estão disponíveis, o que está acontecendo junto com os clientes, o que ele poderia fazer para ter uma experiência diferenciada, como que ele pode surpreender o cliente. Então, tudo isso é uma parte de um processo criativo que impacta muito mais do que simplesmente o ato dele estar cozinhando. É claro que a excelência dele em cozinhar pode dar um charme, um diferencial, mas muito provavelmente, ao longo do tempo, ele vai desenvolver chefes, né, de apoio que vão poder fazer boa parte do operacional, para ele se concentrar justamente no aspecto técnico, mas que é de alto nível. Então, avalie o seguinte: a tua insatisfação, se está preso num cargo muito operacional, possivelmente vem muito disso. Você percebe que você tem um potencial para participar do processo decisório que não está sendo aproveitado. Por outro lado, você sente que o seu tempo está sendo consumido por ações operacionais que você vê que você já poderia ter superado isso. Vamos entender como é que a gente muda esse quadro e consegue evoluir aproveitando o teu conhecimento técnico para ir numa linha mais de você ser um grande chefe e não alguém que só está fritando hambúrguer seguindo uma sequência. E qual é a nossa expectativa quando a gente faz um investimento numa metodologia, numa especialização e voltamos para a nossa função? É que nós vamos poder aplicar esse conhecimento na forma de um projeto, né? A execução de uma atividade diferenciada, e isso vai gerar resultados. Eu vou apresentar um resultado que vai ser reconhecido, a organização vai ver como eu contribuí, como realmente eu estou amadurecendo na minha função. Esse reconhecimento, em algum momento, vai refletir numa progressão de carreira, e por ter ido para uma função mais significativa, eu vou ter melhores oportunidades, acesso a novas chances de aplicar o meu conhecimento, e isso vira um ciclo vicioso. Mas, na realidade, muitas vezes o que acontece é o seguinte: o que acontece é que você tem um patrocínio fraco. Patrocínio é o apoio que você tem da tua liderança e da organização para realizar esses projetos, para transformar o seu potencial realmente em resultados. Além disso, tem aquela questão, você ficou bom e a cobrança agora é na questão operacional. Pouco para poder desenvolver e melhorar e muito para executar. Os objetivos que você recebe muitas vezes são pouco significativos. É cumprir aquilo que está estabelecido na tua programação de atividades e não desafiar a situação atual de propor grandes melhorias. Muitas empresas têm uma coisa que eu tenho enxergado como uma falsa agilidade. Eles adotam esse termo, mas na verdade elas têm pressa para fazer coisas e não pressa para chegar em resultados. Então todo mundo quer correr, quer atropelar o trabalho, e até o próprio ato de tentar planejar, aplicar uma metodologia, é visto como uma burocracia. E a consequência dessa situação é que você acaba tendo baixa visibilidade. E quem tem baixa visibilidade acaba não sendo lembrado, quem não é lembrado tem pouco reconhecimento. Então, a consequência disso é que esse processo de evolução acaba parando, porque meus projetos geram resultados pouco significativos, não tem reconhecimento, portanto não vão ter promoção. E a pergunta que nós fazemos é: se eu quero aproveitar o investimento que nós fizemos em toda a nossa especialização, todo o conhecimento técnico, como que nós podemos mudar esse cenário?